Mais uma aulinha, mais um mineral. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o magnésio. Esse mineral que é igualmente importante ao cálcio, ao fósforo. A gente vai começar a entender toda a ligação que esses minerais, esses macrominerais exercem, principalmente na nossa função óssea. Bom, primeiro de tudo, dados gerais aqui do magnésio. Então, para começar, pessoal, ele é o 8º elemento mais abundante que nós temos no nosso solo. É o segundo cátion que é mais encontrado na água do mar. E aqui vocês já imaginam, se tem na água do mar, alguns peixes vão ter uma tendência a ter um conteúdo muito bacana de magnésio, não é mesmo? É também o 4º cátion mais abundante em todo o nosso corpo. Depois do potássio, o magnésio ele é o segundo cátion intracelular mais abundante. Então ele é o 4º mais abundante em todo o nosso corpo, como a gente já foi estudando aos pouquinhos, né? Os minerais, os próprios macrominerais, a gente viu a importância do cálcio, do fósforo, agora a gente vai ver que, na verdade, o magnésio também exerce uma função muito importante. E na célula, ele também exerce uma função crucial. Nosso corpo tem mais ou menos de 20 a 28 gramas de magnésio, sendo mais ou menos 60% nos ossos e 26% nos músculos e o restante nos tecidos moles e nos nossos fluidos também. Vemos então, se vocês têm os dados, o resuminho de vocês, comparem a quantidade que não tem nos ossos dos outros minerais e nos músculos também. Comparem, por exemplo, o último mineral que a gente estudou, o fósforo, e vocês vão ver mais ou menos que na musculatura ele tem um pouquinho menos, não é mesmo? E em comparação ao que ele se encontra nos nossos ossos, e o magnésio ele está um pouco menos nos ossos, um pouco mais nos músculos e nos fluidos corporais, no próprio sangue, na corrente sanguínea ele se encontra ainda mais ou menos uma concentração parecida com os dos outros que a gente acabou estudando. Bom, breve histórico do nosso magnésio. Cruz e colaboradores, lá em 1930, eles começaram a fazer as primeiras observações da deficiência de magnésio em ratos e nos cães também. Para vocês já estarem sabendo do que alguns minerais foram estudados muito precocemente, a gente já conhece o metabolismo, já sabe das deficiências deles, mas o magnésio a gente demorou um pouquinho para descobrir algumas coisas sobre ele. Em humanos, lá em 1934, ele foi envolvendo um pequeno número de pacientes com várias doenças relatadas da deficiência do magnésio. Então, assim como várias vitaminas, o magnésio ele foi descrito pela sua deficiência e aspectos do metabolismo que poderiam impactar sobre o magnésio. E em 1950, Flink realizou estudos da depleção de magnésio em pacientes alcoolistas. E daí a gente vai acabar vendo também no decorrer dessa aula que o álcool ele acaba depletando algumas vitaminas e minerais do nosso organismo e que, neste caso, pode gerar uma deficiência isolada de determinada vitamina, de determinado mineral também, e o magnésio é um deles, tá bom? E afinal das contas, quais as funções que o magnésio exerce no nosso corpo? Primeiro, o magnésio ele se liga a moléculas negativamente carregadas. A gente já viu que ele tem uma oposição até os macronutrientes que a gente acabou estudando, os próprios macrominerais, a propósito. Então, ao contrário, por exemplo, do cálcio, o magnésio ele se liga de forma a moléculas negativamente carregadas, aos ânions e não aos cátions, tá bom? Então, boa parte do magnésio está ligado aos ribossomos, às membranas, a outras macromoléculas no nosso núcleo celular e dentro da célula, no citosol também. Bom, outra coisa, aqui a gente vai começar a separar um pouquinho ao que ele faz mais ou menos no nosso corpo. Primeira coisa que é muito importante é a interação enzimática. Se vocês já estudaram bioquímica, vocês sabem, já tem na cabeça que sem enzima a gente não funciona. Sem enzima a gente não seria capaz de realizar nenhuma reação química do nosso organismo, a não ser que ela fosse realmente uma reação espontânea. Então sabemos que na maior parte das vezes precisamos de uma proteininha lá, uma proteína muito importante que faça um papel catalisador muito eficiente. Isso para tudo, pessoal, para a gente conseguir enxergar, para a gente conseguir digerir alimentos, para a gente conseguir processar informações, transmitir hormônios, por exemplo, levar a mensagem de hormônios para o nosso corpo inteiro estar funcionando adequadamente. Imaginem cada sítio endógeno, seja no seu fígado, seja nos seus rins, seja no seu sistema nervoso central, seja no seu próprio tecido da pele.
Pessoal, a gente precisa obrigatoriamente de enzimas, então elas são muito importantes. E vejam vocês que o magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas. Então isso é muito relevante. Óbvio que a gente não vai falar sobre todas elas aqui. Senão eu teria que fazer um curso de férias com vocês e começar a almoçar e jantar dando aula também. E estudar muito sobre esse tema, porque realmente são muitas coisas. Para a gente resumir, o magnésio funciona como enzima, como interação enzimática de duas formas diferentes. Primeira forma, ele se liga no substrato. Então assim, ó, a gente tem o papel da enzima aqui embaixo. Para quem não lembra, a gente tem uma enzima bonitona aqui em amarelo. Existe geralmente um cofator, que pode ser uma vitamina, pode ser um mineral, que ele se liga a esta enzima aqui e quando ele se liga, ele permite a entrada do substrato. Então algumas enzimas funcionam dessa forma. Tá? Vamos supor que eu queira quebrar esse substrato em dois aqui, que eu queira digerir ele. Então, nesse caso, quando o cofator se liga, ele ativa a enzima, ele muda sua conformidade, sua conformação, ela passa a se tornar ativa. Quando ela se torna ativa, ela sim tem uma interação com esse substrato que acaba gerando um determinado produto. É mais ou menos assim que funciona. O magnésio funciona de duas formas diferentes no que diz respeito às enzimas. Ou ele pode estar presente como um cofator enzimático, se ligando aqui e permitindo a ativação de determinadas enzimas, tá? Formando um complexo ali com uma enzima, como por exemplo a quinase do próprio ATP, tá? Então, neste caso, ele está alterando a estrutura para que a enzima exerça o seu papel catalítico, tá bom? Como cofator, ou ele pode se ligar aqui no substrato, tá? Formando um complexo aqui, permitindo que a enzima interaja com o substrato. É dessas duas formas, mais ou menos, nessas mais de 300 reações metabólicas que nós temos o próprio magnésio participando de todas elas. A gente sabe que uma ação predominante é a utilização de ATP. Para a gente conseguir utilizar ATP, vimos que ATP são ligações triplas de fósforo, que quando a gente quebra uma dessas ligações e o ATP se torna ADP, com dupla ligação de fósforo, a gente acaba disponibilizando muita energia para a nossa célula, tá? Então, nesse caso, a ação predominante é na utilização de ATP. Mas, olha só, aonde está presente essas enzimas aqui onde o magnésio atua? Podemos citar o ciclo glicolítico para o próprio metabolismo dos nossos carboidratos, o ciclo do ácido cítrico, o famoso ciclo de Krebs, as proteínas quinase, as polimerases do DNA e RNA. Então a gente vê isso no metabolismo dos macronutrientes, seja de proteínas ou lipídios ou de carboidratos, de todos os macronutrientes, assim como o metabolismo do núcleo, do material genético, o metabolismo do DNA. Isso é muito importante. E além de tudo, se não bastasse, ela também tem um papel de segundo mensageiro, fazendo aqui, junto com essa segunda mensagem, chamado de adenosina monofosfato cíclico, tá bom? E a fosfolipase C. Ou seja, quando a gente estudou nos outros minerais, a gente viu o papel do segundo mensageiro para o funcionamento normal dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores, e a gente viu que a partir do momento que o hormônio ou o transmissor ou o fator de transcrição ele se liga na sua célula através de um receptor, ele precisa gerar uma mensagem e essa mensagem vai sendo enviada e sendo propagada até que a célula realize de fato aquela determinada função ou funções, tá bom? E isso, de fato, o magnésio está sendo muito importante. Aqui a gente já havia comentado, mas a importância que o magnésio tem nos ácidos nucleicos, tá? Ele tem uma afinidade aqui na nossa célula, no núcleo da nossa célula, com estruturas do DNA. Então, ele é fundamental para a transcrição do DNA, para duplicação, para manutenção, tá legal? E essas funções, como a gente viu em várias outras vitaminas, também elas são muito bem mantidas. E temos também o magnésio em canais iônicos, tá? Então, assim, ó, funciona como enzima, tá bom? Funciona também, é muito importante para o metabolismo do DNA e faz parte integrante do núcleo celular para fazer várias funções de manutenção do DNA, do RNA, tá bom? Para transcrição, para o próprio funcionamento seu, tá bom? Do seu DNA, do seu núcleo celular, é muito importante. E agora uma outra função que são dos canais iônicos, tá bom? Então assim, ó, existem algumas proteínas que a gente vai acabar vendo aqui, que são as proteínas transmembranas, tá bom? Que são proteínas o seguinte, você tem uma célula aqui.
A sua célula, em volta dela, o que protege a célula de entrar conteúdos dentro dela que não são permitidos, é a sua membrana celular, que é composta de uma bicamada lipídica, não é mesmo? Que tem uma interação aqui hidrofóbica. Isso faz um controle muito importante da quantidade de eletrólitos que vai entrar, por exemplo, dentro da sua célula. Quando a gente estudou, por exemplo, alguns minerais, a gente viu que a concentração de algumas coisas fora da célula é 1000 vezes, 4000 vezes menor do que às vezes está dentro da célula. Ou, às vezes, ocorre o contrário. Às vezes, dentro da célula está um pouquinho mais do que lá fora. E esse controle ele tem que ser muito bem regulado. Se a célula não tivesse essa proteção hidrofóbica, tá, dessa bicamada lipídica, isso não iria ocorrer de forma adequada. E acredite, o nosso corpo custa muita energia para se manter organizado desse jeito. Não é fácil, não. A gente tende, de acordo com a bioquímica, a entrar na entropia, na bagunça, tá bom? Então é muito difícil se manter organizadinho assim dessa forma. Bom, a gente sabe que existem proteínas, tá bom? Nesse caso aqui a gente está falando de uma proteína transmembrana que ela atravessa essa membrana celular, que a gente vai chamar agora de alguns canais iônicos, tá bom? Então, assim, a gente sabe que existe uma bomba chamada bomba sódio-potássio, tá? E essa bomba sódio-potássio, tá? Para ela funcionar adequadamente, existe, a ATPase envolvida e o magnésio está nessa reação aqui. Então, viu-se que a depressão de magnésio afeta as concentrações de potássio na célula. Por quê? Porque está envolvido diretamente na bomba sódio-potássio, que faz o controle de potássio extracelular com intracelular, assim como o sódio também. Tá legal? Da forma com que cada funcionamento dessa bomba aqui coloca 2 de potássio para dentro e 3 de sódio para fora. Tá legal? Bom, e o magnésio também é um bloqueador fisiológico natural dos canais de cálcio. Então, da mesma forma que o cálcio é um estimulador, o magnésio é um relaxador. E aí a gente vê a relação também com o efeito arritmogênico que o magnésio não pode exercer, tá bom? Visto que o cálcio ele é um fator estimulante para a célula e nisso essa hiperexcitabilidade da célula, principalmente das células cardíacas ou do sistema cardiovascular, não é muito interessante e está levando a alguns desfechos de arritmias e desfechos cardiovasculares nada interessantes. Por isso que o magnésio é tão abordado na doença cardiovascular, na saúde do nosso coração, tá bom? Tem muito a ver com esse sistema aqui que a gente está citando, tá legal? Bom, sabendo então do papel que ele tem nesses canais iônicos e também desse bloqueador, essa função de bloqueador que ele exerce nos canais de cálcio, tá? Que são muito importantes para controle de impulso, de excitabilidade celular, a gente vai falar um pouquinho sobre a homeostase do magnésio. A gente sabe então que ele nas células se liga a proteínas e a moléculas negativamente carregadas, tá? E ele geralmente se encontra no núcleo, Se quiser encontrar o magnésio, bate na porta dele lá, ele vai estar no núcleo da célula, vai estar na mitocôndria, no retículo endoplasmático. No caso dos músculos, a gente fala de retículo sarcoplasmático e também no citoplasma, tá bom? E sabemos que grande parte das vezes, 90 a 95%, que se encontra no citosol, ele está ligado a ATP, ADP, a citrato, a proteínas, ele está trabalhando, exercendo a sua função ligada a alguma coisa. O restante, nesse pouquinho que sobra, ele se encontra livre. Aí, a gente também sabe que as concentrações no citosol elas se mantêm constantes, que é fato atribuído aos sistemas proteicos de transporte, que vão regular então a velocidade dentro da célula que vai ser captado, que vai ser colocado para fora, o magnésio. O influxo dele parece estar ligado ao próprio sódio, tá? É um mecanismo diferente do efluxo também. E a gente falou dos canais transmembranas, E aqui a gente pode, vários já foram citados, já foram descritos pela literatura científica. Então esses nomes esquisitos aqui a gente já pode afirmar que são canais envolvidos no metabolismo celular do magnésio. Então a gente tem uns nomes como, por exemplo, claudina 16, claudina 19, NIPA2, entre outros aqui que a gente pode citar. A taxa de troca do magnésio no coração, no fígado e no rim
ela excede a taxa de troca no músculo esquelético, nos linfócitos, nas hemácias, no cérebro e no testículo. Alguns dados que nós temos que indicam que em algumas regiões especificamente o magnésio ele parece exercer uma função importante e precisa ser muito bem regulado, tá bom? E a gente vai discutir isso mais para frente. O transporte de magnésio em células de mamíferos, tá? Ele parece ser influenciado por fatores hormonais e farmacológicos. A gente vai ver que alguns fatores hormonais influenciam na homeostase do magnésio. Então, assim, alguns estudos descrevem que o efluxo do magnésio, a saída dele de dentro da célula, foi estimulada após exposição a curto prazo de órgãos do coração e do fígado para beta-agonistas, tá? Para hormônios aqui de caráter adrenérgico. E a insulina, junto com a dextrose, elas aumentam a captação de alguns tecidos, incluindo a musculatura esquelética e cardíaca, que pode ser um efeito resultante da proteína quinase C, que é um grupo de enzimas, tá, que fazem um papel de fosforilação, controle de outras proteínas envolvidos também. Isso, né, esse fato aqui, eles explicam que em pacientes diabéticos que estão sob insulinoterapia, a gente observa uma queda na concentração sérica na corrente sanguínea de magnésio, provavelmente porque a insulina exerce um papel importante para colocar ele dentro da célula, tá legal? Fato que a gente deve considerar um pouquinho aqui no estado nutricional de magnésio de alguns pacientes, principalmente esses aqui. E a gente sabe também que a homeostasia corporal do magnésio depende muito das quantidades ingeridas. E a gente vai ver isso na absorção e excreção, que elas são muito bem mantidas, as quantidades que são ingeridas e as quantidades que são excretadas. Um metabólito ativo da vitamina D aumenta a absorção de magnésio. Sabemos que, da mesma forma que a vitamina D no intestino aumenta a absorção do cálcio e um pouquinho do fósforo também, ela também aumenta do magnésio, mas não isso acontece de forma branda, não é prioritário, tá bom? A função realmente da vitamina D é aumentar a própria captação de cálcio, tá bom? Essa é a função dela no intestino, tá joia? Falando da absorção, a gente tem principalmente os principais locais citados aqui, que é o jejum e o ilho. Em menor extensão, a gente também tem o cólon, que absorve alguma quantidade de magnésio quando existe já a retenção de água ali, a recaptação de água no nosso cólon, tá bom? Devido aos próprios líquidos que são secretados no decorrer da digestão, a gente sabe que isso é reabsorvido, né? Aula básica de nutrição básica, e nessa reabsorção a gente também tem uma recaptação no cólon de um pouquinho de magnésio. Bom, de 30% a 40% ele é absorvido, tá bom? Se levar em conta uma ingestão dietética normal nas quantidades suficientes. Por que eu estou falando isso? Isso é importante, é um dado relevante, porque a gente viu que alguns macrominerais, que nem o fósforo, são captados de forma bem eficiente. Outros já não. Outros já são captados com menos eficiência, que nem o cálcio e que nem o magnésio também. Existem dois mecanismos para transporte, para realmente absorção do magnésio, que é o transporte passivo e ativo. O mecanismo paracelular, tá bom? Se fala paracelular, é o mecanismo passivo, tá bom? Vinculado com o mecanismo passivo. Se fala paracelular porque ocorre um transporte no espaço entre as células, no espaço intercelular, tá? Entre as junções celulares. Esse transporte, ele realmente corresponde a grande parte do transporte de magnésio, da absorção dele, tá bom? O transporte ativo também é importante, mas não é a principal via. E aí a gente também tem como excreção a filtração e absorção pelos nossos rins, que é a filtração e absorção tubular. O rim, então, ele é fundamental para se manter níveis adequados de magnésio. Sabemos que 10% dele, do total dele no nosso corpo, é filtrado todos os dias pelos nossos glomérulos, pela taxa de filtração glomerular, e 5% dessa taxa excretada. Alguns hormônios atuam sobre essa absorção renal. Sabemos que a insulina, como a gente já havia comentado, né, da insulina ter uma ação aparentemente, né, sobre o metabolismo do magnésio. Há os agonistas adrenérgicos, tá bom? Que a gente havia citado também alguns slides passados, a calcitonina, o glucagon, o próprio PTH, tá? Que faz uma ação aqui importante também da reabsorção de cálcio,
também exerce alguma função sobre a recaptação de magnésio também. Existem perdas no suor, mas elas são muito pequenas e não consideramos, tá bom? Até mesmo para quem faz atividade física. Um estudo aqui que descreveu alguns atletas que passaram por uma corrida de 10 quilômetros em pouco tempo, tá bom? Em 40 minutos, né? Os corredores, atletas mesmo, né? Para fazer nesse tempo, observaram que houve uma perda, né, de quase 1,5 kg do peso corporal desses atletas, e quando se mensurou a perda de eletrólitos, a gente vê que sempre vai existir a perda de sódio, existe uma perda de potássio. Aqui, incrivelmente, né, a perda de cálcio, a gente viu que pode chegar até 100 mg, mas aqui foi bem branda a perda de potássio desses indivíduos. E olha só, a perda de cálcio, né, me perdoe, e a perda de magnésio, 5 mg. Então é muito pouco mesmo. Em atletas, a gente observou que houve essa perda tão pequena. Imagina um indivíduo normal, né, com a sua secreção normal, com a sua sudorese normal. Então a gente sabe que são perdas que a gente não pode considerar como tão importantes como uma perda de sódio no exercício, como uma perda de potássio, em alguns casos a perda de cálcio também. Então aqui a gente tem um exemplo, olha, mais ou menos, né, da captação, da recaptação, alguns mecanismos aqui relacionados à absorção e secreção do magnésio. A gente tem que ele se encontra nos tecidos moles, né, como por exemplo o músculo. Então ele pode ser aqui captado quando ele está na corrente sanguínea pelos músculos. Sabemos que no soro, tá bom? Na sua circulação ele está 70% livre e complexado e 30% ligado a alguma proteína, tá legal? Os rins fazem um papel importante na homeostasia do magnésio, no estado nutricional dele, controlando a quantidade excretada também. Então você já imagina, né, que agora mais para frente a gente vai falar da doença renal crônica e também que os rins, como eles não fazem a recaptação de magnésio de forma eficiente nessa doença, vai existir uma hipermagnesemia também já prevista aqui. E o osso, né, a gente tem também que o magnésio se encontra aqui nele, uma fração permutável e não permutável, né? Permutável é o PUC geralmente utilizado, né, fica nos ossos na região das trabéculas, que é bem requisitado, né, em períodos de crescimento, períodos onde existe uma precisa-se de um pouco mais de alguns minerais, gravidez, lactação, tá? E que pode colaborar para o estado nutricional, e também no pool não permutável encontra-se maior parte dele. Sabemos que existe uma interação importante na glândula paratireoide e mais ou menos esse é o mecanismo aqui de relação do próprio metabolismo do magnésio. Apesar de ter essa interação com a glândula tireoide, né, com a própria glândula, e que o PTH faz uma ação importante nos rins para o controle da absorção, né, da recaptação de magnésio, os rins mesmo e a concentração dele aqui que vai fazer uma grande diferença no estado nutricional. Quais são as fontes do magnésio? A gente pode falar que ele está bem distribuído em algumas fontes vegetais, em algumas fontes animais também. Não está tão bem distribuído como outros elementos, mas a gente encontra em quantidades suficientes. Aparentemente, parece que a maior parte das pessoas aqui, né, em estudos populacionais nos Estados Unidos apresentam o consumo abaixo das recomendações. Quando a gente olha algumas recomendações de magnésio, tá? Aqui que a gente pode citar, deixa eu colocar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Vocês veem nessa tabela aí, o linguado assado. Lembra que alguns peixes, né, por conta da água também, do mar, a gente comentou algumas coisas que pode ter uma quantidade um pouco maior de magnésio. Se encontra bastante com o teor, né, o espinafre também enlatado, feijão fradinho, né, alguns vegetais eu saliento aqui pela presença dos fatores antinutricionais, as nozes, né, a batata assada, até mesmo no arroz branco cozido a gente tem boas quantidades. Então o indivíduo comendo praticamente arroz branco em uma xícara, em mais ou menos umas 3 porções por dia, ele já conseguiria quase atingir as quantidades totais de magnésio no dia. Tá bom? Tá certo que é muito arroz branco, mas mesmo assim para vocês terem tudo isso bem ilustrado, tá legal? As frutas também apresentam alguma quantidade. Dentre as frutas, né, a gente pode citar aqui as uvas, a banana, o abacate, né? Algumas oleaginosas também são especialmente importantes aqui, principalmente
deve-se sempre ficar atento também ao enriquecimento do solo. Então, sabemos que como o solo, quando ele é bem fortificado desse mineral, isso acaba passando mais, né, para a própria retenção das frutas, né, dos legumes, das hortaliças em geral. Então, sabemos que o magnésio está presente, que depende um pouco do fortalecimento do solo, sim, mas que ele está presente nesses minerais. E falando um pouco da biodisponibilidade dele, tá? Sabemos o seguinte, ó. Existe uma interação nutriente-nutriente do magnésio. A fração de absorção do magnésio ela é influenciada não apenas pela concentração que está na nossa dieta, mas também pelos componentes da dieta que inibem ou estimulam a sua absorção. Isso é biodisponibilidade. Então, quantidades maiores, tá bom, de magnésio na dieta foram associadas a uma absorção diminuída de cálcio. Entretanto, quantidades extras de cálcio por conta de uma suplementação não foram associados a uma mudança significativa no próprio estado nutricional de magnésio. A gente observa que existe um declínio na absorção sob altas concentrações de fosfato. Quando existe fosfato em altas quantidades, existe uma menor reabsorção de magnésio. E quantidades elevadas de magnésio têm relação também com a diminuição do fosfato. Então, temos uma inter-relação entre esses dois minerais aqui. O zinco, quando consumido em excesso, ele diminuiu a absorção do equilíbrio de magnésio também. Quando falamos no cálcio aqui, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que, no caso do cálcio, não está relacionado à própria absorção intestinal, mas sim à excreção renal, tá bom? Então, algumas coisas não são necessariamente aqui, estamos falando da absorção a nível intestinal, tá bom? Particularmente aqui nesse primeiro caso, mas sim excreção renal. A própria vitamina B6, ela também é associada, né, quando existe depressão dela, a um equilíbrio negativo do magnésio, por conta também de uma excreção urinária aumentada, e alguns ácidos graxos, fibras, quando em excesso, tá, as fibras, principalmente ácidos graxos também, oxalatos livres, quando estão em maiores quantidades, podem prejudicar a absorção do magnésio. Os suplementos eles têm bastante formas, então temos na forma de óxido, hidróxido, citrato, cloreto de magnésio, gluconato de magnésio, lactato, aspartato. A gente sabe que a fração de absorção de alguns sais elas depende bastante da solubilidade dos nossos líquidos do intestino, tá bom? E as quantidades também que são ingeridas. Sabemos que alguns dados aqui que o cloreto, quando ele é revestido, ele é menos absorvível do que o acetato em cápsula de gelatina. Parece que a cápsula de gelatina tem uma eficiência um pouco maior. O citrato ele já tem uma solubilidade mesmo em água, enquanto o óxido ele já é pouco solúvel. E o óxido de magnésio e diversos sais em altas doses, eles atuam como laxantes osmóticos, tá? Então, deve-se tomar um cuidado especial, principalmente na suplementação de magnésio, quando existe doses extras, por conta dessa ação osmótica que ele pode exercer, que resulta em uma diarreia, tá bom? Em um sintoma que pode prejudicar a absorção e o metabolismo de vários outros nutrientes, tudo que a gente não quer. Então, deve-se tomar um cuidado especial aqui na prescrição aqui do próprio magnésio por conta disso. Geralmente se fraciona bastante e se coloca água junto também para tomar, faz o indivíduo tomar água junto para reduzir um pouco esses sintomas. Bom, as recomendações, aqui a gente tem um resumo das DRIs, das recomendações, tá bom? Sabemos que existe RDA aqui para bastante gente sobre o magnésio. Existe uma ingestão, a única ingestão adequada, né, assim como outras que a gente viu sobre os lactentes. Em média, a gente vê que varia, né, em adultos de 310 a 400 miligramas por dia. Nessa outra imagem eu mostro para vocês a diferença que teve dos anos com o passar das pesquisas, as recomendações de magnésio da população. Então vejam vocês, olha, que desde 1989, antigamente se recomendava uma determinada quantidade aqui para o público masculino e feminino e essa quantidade ela mudou. Então soube-se que o corpo humano para não deixar que ocorra deficiência e para manter também a prevenção de doenças relacionadas à condição subclínica do magnésio, depois do desenvolvimento de várias pesquisas que relacionam doenças cardiovasculares, hipertensão, a gente vai comentar sobre isso, mudou-se bastante a visão que a gente tem sobre esse mineral e aumentou-se um pouquinho a recomendação de ingestão dele por dia, tá bom? Tarefa de casa, depois vocês batem o olho na tabela nutricional de vocês, nas fontes, e vejam aqui as quantidades
que são necessárias por dia, tá legal? Aqui a gente vê que, em geral, a população, um estudo feito aqui, né, conduzido na população masculina e feminina nos Estados Unidos, observou que parece não ter uma ingestão tão adequada assim do magnésio, ficando um pouquinho abaixo das recomendações. Então, alguns autores citam isso como um problema de saúde pública, como as pessoas não ingerindo magnésio de forma com que deveria se ingerir. Entretanto, quando se avalia o estado nutricional de muitas pessoas, a gente vê que elas mantêm muito bem, obrigado, o bom estado nutricional de magnésio. Então, apesar de a maioria das pessoas não seguir a recomendação, é recomendado que se siga sim, está muito longe dos valores tóxicos, é sim muito importante que as pessoas consumam magnésio, mas mesmo assim é importante a gente salientar que isso não quer dizer que a população, né, esteja deficiente, porque a gente sabe que existem mecanismos do nosso organismo que fazem a homeostase deste nutriente, tá bom? Então, seguindo a nossa aula, falando agora, né, caminhando sobre o estado nutricional, sabemos que é difícil saber o quanto de magnésio está sendo realmente fazendo parte da nossa célula. Ele está muito encontrado dentro da nossa célula, nos nossos ossos. Então, saber se realmente está na quantidade adequada, exercendo a sua função, é uma tarefa difícil. O que se realiza, alguns exames de imagem, tá? Que são citados em alguns estudos científicos, mas não são práticos, não são inclusos na prática clínica, e o magnésio sérico total, que é, junto com o exame também de excreção urinária, aqueles que são mais utilizados, tá bom? E eu coloco aqui também os inquéritos alimentares, é claro, saber se o indivíduo está consumindo alimentos que são fontes importantes de magnésio. Então, para alguns pacientes com histórico de algumas doenças em que a condição subclínica de magnésio ela impacta sobre essas doenças, ela pode piorar o estado dessas doenças, isso é bem importante, tá bom? Não, né, nesses dados aqui, a gente não sabe se a deficiência que é encontrada aqui ela pode ser uma deficiência crônica ou aguda, porque é possível que seja apenas uma deficiência aguda encontrada, né, como se fosse uma foto daquele determinado momento, mas que, em geral, o estado nutricional da pessoa é mantido adequadamente. Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Esse é um padrão de diagnóstico de deficiência que é utilizado, tá bom? Então, a gente considera, né, sempre que isso aqui geralmente utilizado por clínicas, por médicos também. Quando a gente avalia o magnésio sérico, se tiver o valor urinário de 24 horas, tá? Se tiver baixo ou normal, a gente mesmo assim toma essa conduta de pedir o urinário também, para saber se está baixo ou alto. E a gente tem essa determinada conduta. Se já está o valor baixo sérico e na urina está baixo, a gente vê que tem deficiência. Se já estava baixo na corrente sanguínea e na urina, provavelmente na 24 horas, está elevado, tá, inapropriadamente, quer dizer que existe uma deficiência aqui, mas que, né, pode estar conduzindo uma deficiência, ou se já não tem, por conta dessa perda renal. Então, se está excretando muito magnésio e pode estar correndo a deficiência, porque está baixo na circulação e aqui está tendo uma possível excreção anormal decorrente de alguma doença, provavelmente. E aqui, no mesmo ponto, a gente vê também que se tiver normal os valores séricos, mas tiver normal também os valores urinários, quer dizer que não há deficiência, obviamente. E se tiver baixos valores urinários, a gente faz um teste ainda de retenção desse magnésio. E aí sim a gente sabe se ele está com uma retenção de 20% a 50%, que caracteriza uma deficiência, pois está retendo um pouco mais de magnésio aqui, e mesmo assim os valores estão baixos, ou se não existe a retenção, e aí é caracterizado como uma não deficiência de magnésio, tá bom? Pra vocês verem que não é tão simples estabelecer a deficiência, e que por muitas vezes o inquérito alimentar nesses casos, eles já dão a conduta apropriada, independente se a pessoa está com uma deficiência ou não. É claro que a gente vai acabar vendo aqui que em alguns casos de deficiência por conta de alguma patologia, a conduta a ser tomada é um pouco mais agressiva, então são necessárias injeções de magnésio e tal, a gente vai acabar discutindo isso aqui, mas em geral, tá, que fica para vocês essa imagem que é realmente importante de ser dita. A deficiência é o seguinte, existem várias causas da depleção de magnésio no nosso organismo,
Então a gente vê aqui deficiência nutricional, sucção nasogástrica ou vômito prolongado, diarreias, se existe fístulas, problemas gastrointestinais em geral, tipo esteatorreia, diarreia, vômito, ou o uso de inibidores de bombas de próton, omeprazol, por exemplo, se a pessoa tem algum tipo de... usa esses medicamentos. A gente vê distúrbios renais na terapia parenteral a longo prazo com solução salina, tá? Estados hipercalciúricos, ou seja, quando a pessoa tem um alto grau de excreção de cálcio na sua urina, pode levar também a uma depressão de magnésio. Quando existe hipercalcemia, uma quantidade elevada de cálcio na sua corrente sanguínea também diminui a reabsorção de magnésio. No caso dos pacientes com diabetes, a própria diarreia, a própria diurese osmótica, tá? Por conta da alta concentração de glicose na corrente sanguínea, ou a secreção de insulina prejudicada, tá bom? Pode estar relacionado à depressão do magnésio e alguns outros distúrbios que a gente, eu coloco aqui para vocês, tá? Que vocês leiam com calma depois. A gente fala depressão de fosfato também, a própria hipomagnesemia relacionada a lesões por queimaduras. Vemos aqui, queimaduras. Vemos que existem suor também em atletas, mas que não é tão comum assim, tá bom? Entre várias outras coisas aqui. Bom, a gente também tem que... alguns sinais e sintomas, tá, são vistos aqui no decorrência da deficiência de magnésio. Como a gente viu que ele faz papel de mais de 300 enzimas diferentes, quando existe a deficiência mesmo, ela acaba gerando um monte de sinais e sintomas. Então, algumas complicações que são bioquímicas, neuromusculares, cardíacas, são os achados que são mais prevalentes aqui. Existe hipocalcemia, tá? Sabemos que o magnésio, olha só que interessante, a gente já falou isso na aula de cálcio, ele modula a secreção do PTH. O magnésio é importante para a secreção de PTH. E se não tiver magnésio, PTH não vai ser secretado da maneira adequada. E PTH é o principal hormônio que regula o cálcio do nosso organismo. Quer dizer que, se faltar magnésio, podemos ter uma deficiência aqui de cálcio também na nossa circulação, tá? Vemos também que ele é importante para o metabolismo da vitamina D. PTH também estimula a maturação renal de vitamina D, então isso tem bastante relação. Por isso, que tem uma baixa na vitamina D e também uma baixa no potássio, porque a gente viu que o magnésio também tem uma relação com o potássio. Na bomba sódio-potássio, que precisa do magnésio, a gente viu que existe um equilíbrio negativo se faltar esse nutriente na própria enzima sódio-potássio ATPase, tá bom? Existem também algumas manifestações neuromusculares, como hiperexcitabilidade, como tetania, tá? Alguns outros sinais como vertigem, ataxia, alguns tremores. Então isso é muito importante e isso também faz parte, juntamente com vários outros fatores, do papel do magnésio na doença cardíaca e do prejuízo que não é quando ele falta aqui para pacientes cardíacos, tá bom? Aí... sabemos que existe a deficiência crônica latente. Essa deficiência aqui é observada em pessoas que podem ser assintomáticas, não ter os sintomas que a gente pode citar, mas que contém quantidades menores de magnésio por conta da sua dieta baixa em magnésio. Então, esses fatores são associados. Na literatura científica com hipertensão por conta do papel do magnésio em alguns reguladores da pressão arterial. Eles são também relacionados com a própria doença vascular aterosclerótica, que o magnésio também está relacionado a uma das enzimas que inibe a agregação plaquetária, tá bom? Diante de agentes promotores. E sabemos que o influxo de cálcio pela trombina estimula a ação aqui de uma proteína chamada prostaciclina, aqui, que é muito importante e faz o papel aqui nessa doença, que pode ser considerado aqui um eicosanoide antiagregação. Então a gente começa a ver a relação que não tem a deficiência aqui crônica de magnésio com desfechos cardiovasculares de hipertensão, de doença aterosclerótica, do própria saúde cardíaca. Vimos alguns estudos, olha que interessante, que a dureza da água
existe associação disso com a diminuição de doenças cardiovasculares. Para quem não sabe, uma água, né, existe água mole e água dura, que é um conceito que é utilizado aqui para se determinar a dureza de uma água. Quanto mais dura a água for, uma água mineral, uma água que contém alguns outros minérios como cálcio, como magnésio, parece que isso faz um papel importante na doença cardiovascular. A ingestão de água, por mais que tenha pouquinho de alguns minerais, é importante porque ela repõe esses minerais. Se for uma água mole, uma água que não é mineral, não enriquecida, que contém mais sódio, principalmente, a gente já tem um prejuízo aqui. Então, alguns estudos, é claro, não é só a água que é fonte de minerais, os alimentos são as principais fontes, mas para alguns públicos a água se torna importante, tá? É um complemento aqui. E a gente viu que alguns estudos indicam que pessoas que tomam mais água de uma melhor qualidade aqui, elas tendem a ter um estado nutricional aqui, uma saúde cardiovascular um pouco melhor, tá bom? Estudos populacionais. Sabemos também que se relaciona com quadros de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, essa terapia com magnésio ela já tem sido utilizada em caso de pré-eclâmpsia, reduz a incidência de eclâmpsia e mortalidade aqui. A gente sabe que, apesar do magnésio estar relacionado com a hipertensão, que tem muita relação com a eclâmpsia aqui na gestação, parece se relacionar com a estabilização neural e vascular, tá? E necessariamente não com o déficit eletrolítico aqui. E aí, temos também a osteoporose, tá? Que também tem relação com a depressão de magnésio. Vemos que existe uma redução na atividade osteoblástica e um aumento na atividade osteoclástica aqui, ou seja, uma menor reestruturação óssea aqui e uma maior degradação do tecido ósseo, de uma forma bem grossa se falar. É observada uma piora na saúde óssea, portanto, em pacientes que têm uma ingestão insuficiente de magnésio. Magnésio não é, de longe, a panaceia para a doença, para a osteoporose e doenças de caráter ósseo, mas é igualmente importante a vários outros minerais que são citados, tá? Ou seja, é importante a gente falar do cálcio, da vitamina D, da ingestão de fósforo, né? Garantir que existe um bom equilíbrio em relação de fósforo e cálcio e vitamina D, exercício físico também, para a reestruturação óssea, né? Mas a gente sabe que o magnésio também tem um papel muito importante aqui. Alguns outros distúrbios também são relacionados quando existe uma deficiência na ingestão de magnésio por conta da dieta, como por exemplo a enxaqueca, o espasmo de músculos lisos, aqui implicado bastante no asma, e também vemos associação de redução de risco de câncer de cólon, tá bom? Então, alguns dados que nós temos sobre a deficiência latente do magnésio. E aí, a gente vê aqui, eu coloco para vocês algumas manifestações que são citadas da própria depleção deste mineral, tá bom? Então, aqui vocês vejam, né, que tudo, né, um resumo de tudo aquilo que a gente citou e mais um pouco aqui também, que vocês vejam com calma depois na apostilinha de vocês, tá joia? E estejam fazendo suas anotações. Mas né, as principais coisas aqui que são citadas a gente acabou comentando. O tratamento da deficiência, né, deve-se sempre determinar a causa antes. Existem algumas situações como mais graves no caso, como arritmia, como espasticidade generalizada grave, que requerem uma infusão intravenosa imediata. Não é suplementação que resolve aqui. Então, a terapia de reposição intravenosa, intramuscular, neste caso, é bem mais eficiente e estabelece com muito mais eficiência os níveis de magnésio sérico. É isso que o paciente precisa neste exato momento. Prescritos por um médico, é claro. E em alguns casos, a terapia oral ela pode não ser suficiente, né? Mesmo que não exista casos graves, mas em casos moderados, quando existe nefrotoxicidade, perdas aumentadas na urina. Então, deve-se sempre avaliar aqui uma necessidade realmente do magnésio, tá bom? Da prescrição dele. Quantidade de 300 a 600 miligramas em suplementos eles podem ser ofertados e aquilo que eu falei para vocês. Tomar um cuidado aqui com o suplemento, sempre diluindo em água e fracionando aqui na ingestão por conta de evitar diarreia, tá bom? Que é um sintoma que é a própria diarreia osmótica que pode ocorrer pelo excesso de magnésio, tá bom? Existe também uma toxicidade, ela não é tão comum assim, mas observada, né, em algum 12% dos atendimentos em pronto-socorros e também observada nos casos de tratamento de pré-eclâmpsia, tá bom? Então, observa-se nos bebês, por exemplo, níveis mais elevados às vezes de magnésio, uma hipermagnesemia
a mais acentuada por conta de um tratamento pré-realizado aqui por orientação médica para pré-eclâmpsia, tá bom? Vemos também aqui que na insuficiência renal existe uma depuração prejudicada de magnésio que pode acabar ocasionando uma hipermagnesemia que de fato é significativo para o paciente. Ou seja, o indivíduo não vai fazer uma filtração renal adequada e com isso vai gerar um quadro de hipermagnesemia. Isso tem uma relação com o comprometimento da função glomerular, tá bom? Que pode ser pela idade ou doença, né? Fatores associados como diabetes e hipertensão aqui na doença renal e no desfecho da doença renal crônica e que pode se exacerbar na ingestão de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, tá bom? Então, principalmente alguns fármacos aqui relacionados, como por exemplo drogas anti-inflamatórias esteroides, pode vir a piorar os casos de fisiopatologia da doença renal crônica. E o que eu deixo para vocês é que esses são os dados que nós temos da progressão dos efeitos tóxicos, ou seja, quando se oferta magnésio demais a ponto de se elevar isso na sua corrente sanguínea, temos aqui os quadros que são associados a esses desfechos. Então, essa é a progressão dos efeitos tóxicos que podem conduzir à morte. Vemos desde uma diminuição da pressão arterial, tá bom? Que é um sinal um pouco mais leve aqui, até náuseas, vômitos, rubor, alteração do estado mental, alteração no eletrocardiograma, uma diminuição no reflexo, assim como uma diminuição aqui, temos uma depressão respiratória já com risco de morte, quando existe mais ou menos os valores aqui mais aumentados de magnésio mensurados aqui em miliequivalentes por litro, coma e finalmente aqui quando se passa, né, em valores um pouco maiores aqui, né, que são, vocês veem que é uma taxa de miligramas que aumenta, que já pode gerar uma parada cardíaca assistólica no indivíduo. Então, é algo que realmente ocorre com uma prescrição, né, diria não de uma suplementação, mas de uma injeção intravenosa aqui, mal conduzida, né, mal prescrita, que pode acabar gerando parada cardíaca no indivíduo. Então, esses são alguns casos já descritos da toxicidade do magnésio. Portanto, a gente falou bastante coisa aqui desse mineral, desse macromineral. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as aulas, não esqueça de ler as apostilas, de fazer suas anotações e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e bons estudos!